Olá, tudo bem? Tá na hora da redação? Vamos embora trabalhar de forma focada. Então vamos lá. A aula de hoje, dissecação de tema. Qual o objetivo? Dissecar o tema e praticar a redação. Dissecação de tema e prática de redação. Então, o que é dissecar o tema? Você pega a frase tema, às vezes vai te trazer texto de apoio, pega o texto de apoio do texto motivador e resume esse texto em uma frase, em uma ideia e etc. Mas o que eu quero? Dissecar o tema é pegar a frase tema e sair trabalhando. Esses temas muitas vezes são inéditos, outras são sugeridos por alunos. Então tem tema aí bem complexo. Quer sugerir tema? Manda que eu também disseco para você. Mas agora vamos embora. Olha aí, o tema 1, a falência do paradigma de fluxo irrestrito de capitais internacionais. Vamos entender o jogo? Caraca, que tema é esse? A falência, eu tenho ele aqui, eu tenho ele aqui. A falência do paradigma de fluxo irrestrito de capitais internacionais. Caraca, não sei o que eu faço. Então, vamos lá. Como é que a gente liga a sua mecânica cerebral? Escreve aí na sua folhinha um tema. Vamos lá, escreve aí. A falência do paradigma de fluxo irrestrito de capitais internacionais. Escreveu? Vamos embora. Ah, não, eu posso fazer direto? Não, não pode fazer direto. Eu vou parar o vídeo agora. Para o vídeo. Agora que você já parou, já escreveu, é exatamente isso, tem que escrever. Não dá para fazer um curso de redação sem escrever. Combina comigo isso. Onde é que está o sucesso dos meus alunos que trabalham comigo frente a frente, dos meus alunos, né, o que a gente fala do aluno presencial? É que ele vai praticar. E não tem diferença de você que está usando, né, é o aluno online. Peraí, não tem diferença se você fizer o que eu estou te pedindo. Então vamos fazer esse trato? Por favor, já escreveu o tema? Parei o vídeo de novo. Parei não, beleza. Mas parou o vídeo de novo e anotou. A falência do paradigma de fluxo irrestrito de capitais internacionais. O que você vai fazer? Tese. Então eu vou fazer uma tese sem pensar. Muito em breve eu vou começar a fazer esse trabalho e você vai ter que sair anotando. Mas agora, sem pensar, eu fiz essa tese, eu fiz esse trabalho sem pensar num quadro e trouxe agora para o PPT para ficar mais claro para você. Mas eu quero que você comece a treinar já a fazer isso. Primeira coisa que você tem que fazer, pegou o tema e vai para a tese. Qual é a tese? O fluxo de capitais é fundamental. O fluxo de capitais é importante. Todavia, a dependência é nociva. Então, você pode até resumir, o fluxo de capitais é importante, mas a dependência é nociva. O fluxo de capitais é legal, mas a dependência é uma merda. Pode ser isso, eu não estou atrás de qualidade. Ok? Colocou sua tese sem pensar. Lembra da aula de quebra de censura prévia? Agora vamos embora. Por que da tese? Por que o fluxo de capitais é fundamental? Porque movimenta a economia capitalista. Porque movimenta, porque gera dinheiro. Por que é bom? Porque garante a vida. Olha a comparação. Assim como o fluxo sanguíneo na área biológica. O fluxo de capital, num sistema capitalista, num sistema que precisa de dinheiro, a verdade é essa, o fluxo de negócios, o fluxo de capital vai garantir a vida desse sistema, da mesma forma que o sangue garante a nossa vida. E por que o fluxo de capital é bom? Por isso tudo. Todavia, a dependência é nociva. Porém, a dependência é ruim. Porém, a dependência é uma merda. Porém, a dependência é nociva. É isso. Eu não estou atrás de qualidade, não quero que você se preocupe com qualidade, ok? Vai anotando isso, por favor. Vamos lá. E agora eu tenho fecho e tenho contexto. O que acontece? Eu vou primeiro olhar para o contexto. O que eu tenho de contexto? Cuba. A Revolução Cubana foi em 1959. A revolução, o socialismo entrou em 1961. O país sofreu tanto por conta da dependência quanto pela falta de fluxo de capitais. Na verdade, a Revolução de Cuba foi em 59. A gente sabe, historicamente, que o governo norte-americano travou aquele fluxo, né? Começou com um embargo, aí a União Soviética chegou, pera lá, você está com problema? Tá faltando açúcar, minha amiga Cuba? Deixa... Ó, toma aqui meu açúcar, deixa eu colocar um míssil aí no seu quintal e por aí vai. Isso é conhecimento de história. Poxa, Hausmann, mas eu não tinha esse conhecimento. Copia. Porque a partir do momento que você copiar, você passa a ter. Essa é a minha função também, te estruturar para escrever melhor em todos os sentidos. A correção da gramática você recebe, se tem uma vírgula errada, se tem uma regência equivocada, mas agora a gente está te contextualizando. Ah, ou você acha que esse contexto só serve para essa redação? Tá aí o curso.
esse contexto você vai usar outras vezes para outras redações. Espero que você esteja com o seu caderno registrando tudo. Combinado? Vamos lá. E o FAIR? O que é o FAIR? É o fecho da sua redação. Ou o estilo que você vai repetir uma outra palavra, ou a pergunta retórica. Guarda que a gente vai ver isso na prática. Opa, para tudo. Tem um problema sério aí. Problema sério, que isso aconteceu em sala de aula, eu quero repetir esse problema para você. Fiz sem pensar. O que eu tenho aqui? Eu tenho o meu esquema. A tese vai ser colocada na minha introdução. O que abre a minha introdução? O contexto. Eu coloco o contexto para depois pôr a tese. Tudo bem? E depois, o porquê da tese 1 é o meu primeiro parágrafo. O porquê da tese 2 é o meu segundo parágrafo de desenvolvimento. O porquê da tese 3 é o meu terceiro parágrafo. E o FAIR é o fecho, tá certo? Que aqui no caso o fluxo de capital é bom e sua falência mostra-se prejudicial ao desenvolvimento da sociedade. Ok. Se falir vai ter problema. Guardei aí. Mas por que eu parei e fiz esse alarde todo? Para tudo. Porque tem um erro meu. Eu errei na sala de aula e repeti o erro aqui. Olha para o tema. A falência do paradigma de fluxo irrestrito de capitais internacionais. Qual a minha técnica? A tese conduz tudo. Olha a tese. O fluxo de capitais é fundamental, todavia a dependência é nociva. Ok. Fiz sem pensar, aí eu faço de qualquer jeito para depois melhorar. Não é assim que a gente trabalha? Ok. Qual é a palavra? Porque agora você vai aprender comigo. Buscar palavras do tema ou palavras do campo semântico do tema para colocar no seu esquema. Para colocar, obviamente, na sua redação. Caraca, é isso mesmo. Então, é aí que eu entro no trabalho com você. O que é que não tem nesse esquema? Pode olhar. Não tem o vocábulo paradigma, mapa de mundo, percepção, um vocábulo subjetivo, abstrato. E aí? Estava cometendo um erro. Eu cometi esse erro e vi este erro na hora. Por que eu faço questão de te mostrar esse erro? Preste muita atenção. O que eu já te pedi? Pegou o tema, faz a tese, porquê da tese, porquê da tese, porquê da tese, põe o contexto que depois vai virar a sua introdução. Lembrou disso? Vai para o seu FAIR, vai para o seu ECOI. Se a redação for Enem, vai ter que ir para o ECOI. Vai ter que resolver esse problema. Se a redação for concurso, for outro vestibular, vai para o FAIR, vai fechar a redação, vai fechar com estilo ou com pergunta retórica. Se for o Enem, vai ter que endereçar alguém. O que vai fazer, quem vai resolver o problema, né? Quais são os efeitos. Tudo isso, guarde, mas como eu fiz esse esquema rápido, sem pensar, eu estava deixando uma palavra paradigma de fora. Então agora eu sei que tem um erro aí na minha redação. Então como que eu vou mudar? O fluxo de capitais é fundamental. Todavia a dependência é nociva. Não entrou paradigma aí. Então talvez eu mude. O fluxo de capitais é fundamental. Todavia, os paradigmas desse fluxo devem ser avaliados para que se perceba se são reais ou não. Vai ter que inserir na sua tese o vocábulo paradigma. Ah, mas aí eu não quero inserir na tese. Vai ter que inserir, porque faz parte do tema. O paradigma de fluxo de capitais, o fluxo de capitais é importante, mas o paradigma não é totalmente condizente com a realidade. O paradigma, muitas vezes, do fluxo de capitais pode ser distorcido. O fluxo de capitais é importante. Mas e o paradigma? O paradigma é o que eu penso sobre o fluxo de capitais. Se eu penso que a falência do paradigma de fluxo irrestrito de capitais internacionais, o que faliu? Foi o paradigma, não foi o fluxo. Parou tudo. Por que eu fiz questão de te apresentar um erro meu? Porque eu vou te pedir daqui para frente para fazer esse tipo, para se deparar com um tema
e escrever a tese, o porquê da tese, o porquê da tese, o porquê da tese se vai ter 3 parágrafos, e depois, olha só, e depois ir para o contexto, que vai se transformar na sua introdução para colocar a tese depois. Você já tem muito texto avaliado, muito texto a ser analisado, você já viu isso, e eu vou te mandar mais ainda. Eu já te mostrei texto exemplar. O texto, aquele texto que a gente já trabalhou com o título de metonímia, lembrou? Então, você tem isso e faz sem pensar. Quando você faz sem pensar, você libera a sua mente. Você libera, faz a linha neural para o seu trabalho. Ok. Mas depois que está pronto, 5 minutos depois, 7 minutos depois, você respira e vai ticando. Cada vocábulo do tema, será que está sendo contemplado no meu esquema? Por isso que eu quis agora te apresentar esse baseado no meu esquema errado. Eu já te apresentei o erro, você vai inserir o paradigma aí, tá certo? Vai fazer a sua redação. Anota esse meu esquema, usa cores. Faz o esquema de lápis e puxa setinhas para melhorar esse esquema de azul. Escreve de caneta azul e puxa setinhas de vermelho. Aí você escreve com a sua metodologia. Eu gosto de trabalhar com cores. Escrevo de azul, depois vou melhorando com a caneta verde, depois melhoro mais ainda com a caneta vermelha, se for possível. Se não, escrevo de lápis e vou puxando a caneta, porque já diferencia a minha percepção. Tudo bem? Pode fazer esse texto se você quiser, mas agora estamos em aula e eu vou te dar um outro caminho. Tema 2. A importância social da mentira. Para o vídeo, para copiar. Parou o vídeo, copiou. A importância social da mentira. Tá aí o tema. Vamos fazer um trato agora? Então eu quero que você coloque embaixo desse tema a tese. Mais embaixo, o porquê da tese. Mais embaixo, o outro porquê da tese. Quer fazer só 2 parágrafos de desenvolvimento ou 3? Se quiser fazer 3, coloca mais embaixo um outro porquê da tese. Se não, não coloca nada. Aí coloca o contexto. Qual o contexto? Como é que eu vou abrir essa minha tese? Como é que eu vou preparar essa minha tese? Você já tem um monte de e-book de introdução. Você já deve ter visto a aula de introdução. Tá com dúvida? Procura a aula de introdução que você vai se deparar. Que tipo de introdução você vai fazer? Isso é o seu contexto. E aí é redação, Enem. Você vê que esse tema não é um tema Enem, tá certo? É um tema mais subjetivo. Se for o Enem, você tem que fazer, resolver esse problema. Cabe a quem, qual o endereço, fazer o quê, como e quais os efeitos. Padrão Enem. Mas pode ser usado em concurso público, pode ser usado em outras provas. Esse é o padrão Enem. Mas digamos que você vai fazer um concurso público, ou você vai fazer um outro prova de redação. Usa o FER. Fecho, que você pode só reafirmar a tese, retomar a tese. Você já viu isso em modelo de conclusão também, porque você já teve conclusão. Se não, vai para a aula de conclusão. Ou colocar um estilo, né, repetindo uma palavra, repetindo outra, colocando frase de efeito, ou com pergunta retórica. Você já se deparou com esses exemplos. E aqui o bacana aqui é que eu te passo, eu não pego um exemplo da Folha de São Paulo. Eu não pego um exemplo da revista Veja, eu não pego um exemplo de um jornal, eu pego um exemplo de um texto escrito por um aluno, por um professor, eu pego um exemplo escrito de uma prova. Então esse exemplo é muito efetivo, porque você não tem que adaptar totalmente, você pode seguir quase que na íntegra, automaticamente vai adaptar apenas o tema, isso está no seu caderno. Você já fez? Então vamos lá, tá aí, a importância social da mentira. Você já escreveu tese, porquê da tese, porquê da tese, porquê da tese, contexto e o FER, ou se for qualquer prova, se for um concurso, ou o ECOI, se foi o Enem, ok? Faz agora. E eu vou te dar 7 minutos para você fazer. Combinado? Valendo. Vou ficar congelado aqui em 7 minutos. Aê, voltei. Você fez. Poxa, não fiz. Então para o vídeo de novo para fazer. Não vale se você não fizer. Ok? Então vamos lá. A importância social da mentira. Olha o que eu fiz no desespero sem pensar no quadro. A mentira é boa. Você pode falar que é ruim, mas eu acho que ela é boa. Eu tenho uma história. Quantas vezes eu menti meu avô, assim, morreu com câncer, tal, sofreu pra caramba, tal. E às vezes eu ia lá, dava um abraço nele, eu mentia, falava, poxa, avô, o senhor tá tão bem hoje. Poxa, avô, o senhor tá tão bacana hoje. Eu mentia.
Então tem o lado bom da mentira, cara. A mentira, a verdade é um diamante, que dependendo do jeito que você apresenta para a pessoa, pode ser ruim. Ah, mas eu quero falar que a mentira é ruim. Então, que bom. Então vamos lá, eu falei que a mentira é boa. Por quê? Porque impede, que muitas vezes, impede o sofrimento, pois a verdade é um diamante que pode ferir. Acabei de falar isso. Possibilita as máscaras sociais que são fundamentais para a harmonia. Gente, às vezes a mentira eu estou falando de uma mentira mais branda, talvez. Então, talvez você tenha colocado que a mentira é ruim. A mentira é ruim por quê? Porque impede que a verdade faça as pessoas crescerem. Estou mudando agora. Porque impede que a verdade faça as pessoas crescerem. Por que a mentira é ruim? Porque possibilita máscaras sociais, possibilita a falta de ética, porque possibilita a ilusão das pessoas e etc. Então, eu fiz um esquema dizendo que a mentira é boa e você pode fazer um esquema dizendo que a mentira é ruim. Eu acabei de falar agora. Para o vídeo, volta e copia. Na verdade, daqui para frente, sempre que eu te fizer um esquema, na verdade eu vou te pedir para fazer o seu esquema antes e eu vou fazer o meu esquema. Aí você junta os dois. Muitas vezes você vai verificar que o seu esquema é melhor do que o meu. Poxa, Hausmann, mas mesmo na aula gravada você não quer fazer um esquema maneiraço para poder impressionar o aluno? Não, porque se eu faço um esquema maneiraço, eu me distancio muito de você, porque você vai ter que fazer isso em 5 minutos, em 7 minutos, sem pensar. Então eu vou manter o meu padrão de simplicidade. Escrever não é fácil, mas pode ser simples. Vamos lá? E aí você tem o contexto Fernando Pessoa e os seus heterônimos, que traziam as máscaras sociais e etc. Dessa forma, a mentira apresenta-se como poderoso instrumento para o bom convívio social. Falei a barra, né? Nem porque eu falei que a mentira era boa, mas como eu fiz isso na sala de aula e estou trazendo isso para você no mesmíssimo padrão, eu estou segurando. Vou fechar, cabe a cada indivíduo saber e analisar o quanto sua mentira pode ser positiva ou nociva a outrem. Olha só, bacana, eu defendo toda uma estrutura que a mentira é positiva, mas no final estou explicando que a mentira nociva deve ser combatida. Né? Você pode colocar isso. A mentira nociva deve ser combatida, mas a mentira que possibilita uma harmonia social pode ser mantida. Terminei o meu texto. Ah, poxa, Hausmann, fala pra gente, esse texto tá maravilhoso? Vamos entender, eu não estou atrás de texto maravilhoso. João Guimarães Rosa morreu, Machado de Assis morreu. Se eles fossem fazer o seu concurso público, a sua redação do Enem, talvez tirassem nota baixa. É sério. Que tinha um estilo muito próprio e etc. A gente está atrás de entregar para a banca o que a banca quer, uma dissertação sobre esse tema. Ok? Agora você já fez o seu esquema e pode fazer a sua redação. Ah, eu vou analisar com você 3 esquemas. Exatamente 3 esquemas. Você vai fazer os 3, vão estar no seu caderno, vão estar no seu registro. Muito obrigado e bom trabalho. Vamos para outra? Combinado? Vamos agora para outro tema. A importância da jurisprudência para a evolução dos direitos brasileiros. Caraca, essa padrão de concurso público, hein? Mas dá para ser aplicada no Enem, dá para ser aplicada em vestibular. O grande barato é esse, quando me perguntam, poxa, o sucesso dos seus alunos do Enem pode ser passado para o concurso? Claro que pode. Eu já conversei com você, norma culta, toda prova de redação vai cobrar. Argumentação, toda dissertação argumentativa vai ser cobrada, argumentação, coesão e coerência. Isso tudo. Então, relaxa. Combinado? Norma culta, coesão e coerência, mecanismos linguísticos, argumentação. Sabe, o que vai ser cobrado? Isso é padrão, entendimento do tema. Uma prova de redação é uma prova de redação. Então, vamos embora. O que você vai fazer agora? O seu esquema. Vou te ajudar. Vai copiar o tema, vai colocar tese, porquê da tese, porquê da tese, porquê da tese. Se não quiser fazer 3 porquês da tese, faz só 2. Contexto e o ECOI, se for o Enem, e o FER, se for concurso público ou um outro tipo de prova diferente do Enem. Combinado? Faz aí 7 minutos para você fazer. Cansa. Tá cansado? Tá cansada? Faz parte da vida. Quer moleza, mastiga água. Ok? 7 minutos para você trabalhar. Vou congelar de novo. E aí, fez.
A importância da jurisprudência para a evolução dos direitos brasileiros. A tese que eu fiz. A jurisprudência apresenta-se positiva para a sociedade. É boa. A jurisprudência é boa. Por quê? Porque mostra que o direito evolui juntamente com a sociedade. Porque garante a evolução da sociedade juntamente com a evolução das leis. A lei foi criada aqui e a sociedade aqui. A sociedade evolui e a lei ficou. A jurisprudência aproxima. Né? Tô me sentindo maior advogado agora, maior juizão, hein? E aí, Raul, você fez direito? Caraca, beleza. Não fiz não, gente, mas vamos para. E aí, eu vou pro contexto. Na Ágora, na Grécia Antiga, estabeleciam-se reuniões em que os cidadãos discutiam assuntos relacionados à vida da polis. O século XVIII foi marcado pelo iluminismo. Todos esses movimentos, portanto, dizem respeito aos direitos da democracia dos cidadãos e da sociedade. Aí você introduz, põe a sua tese. A jurisprudência apresenta-se dessa forma, vírgula, positiva para a sociedade, uma vez que mostra que as leis podem evoluir com o seu povo. Reparou que depois que eu coloco o contexto e vou inserir a minha tese escrevendo, a tese melhora automaticamente? É isso. O cérebro está ligado, está funcionando. Eu não estou preocupado em fazer bem feito, em fazer bonitinho e etc. Opa, essa aula está pesada, tá? Essa aula está focada, essa aula é de dissecação de tema. Daqui para frente você vai fazer isso direto. E aí, o final, vou fechar. Cabe à OAB estar atenta para que as leis representem efetivamente a sociedade moderna, assim não nos distanciando da sociedade do passado, né? Cabe à OAB organizar, e você pode falar da magistratura, entender que a jurisprudência tem que acompanhar a evolução da sociedade. Fez o seu esquema, parte para a redação e vamos embora. Tudo bem? Opa, estou um pouco cansado, estou um pouco cansada. Bem-vindo ao mundo, tá certo? A gente está com foco. E agora, escolhe um desses 3 temas e vai fazer a redação. Escolhe um desses 3 temas e vai fazer a redação. Combinado? Agora, antes, eu quero te perguntar. Percebeu como eu fiz? Sem pensar? Sem ter censura prévia? E depois eu melhoro? Percebeu como não me permito interromper o fluxo do pensamento em produção escrita? Quando você tiver isso no seu caderno, não pare para julgar aquilo que você está escrevendo. Por favor, não faça isso, tá certo? Vai escrevendo direto. Liberdade de pensamento, ok? Eu estou falando isso direto. Você está fazendo uso de tudo que trabalhamos até o momento? Quando você para agora, olha para trás, o que foi construído até agora? Poxa, não, essa é a minha primeira aula. Então, dê um passeio, tá? Porque às vezes a pessoa está comigo no aplicativo, por exemplo, está no meu aplicativo e pega as aulas aleatoriamente. Ok, então busque as aulas, a gente tem uma ordem. Se você está no curso, você está seguindo essa ordem. Então eu posso te perguntar, você está fazendo uso de tudo que trabalhamos até o momento? E aí eu tenho uma frase para te dizer, nada, absolutamente nada resiste ao trabalho, ok? Passo 3, escolha um dos temas e produza um texto dissertativo argumentativo. Você tem um dos 3 temas já trabalhados, OBS, quando não pedimos linha, sempre de 25 a 30 linhas. Combinado? Você já sabe. Vai trabalhar, bom trabalho para você. E até breve.